aqui no slide microfone, nós temos produtos. Boa noite, iniciamos a nossa webinar C de projetos de instalação e sistemas de refrigeração. Pois bem, pessoal, na web aula anterior, nós falamos sobre a SAP, sobre as instruções, de como serão feitas as atividades tanto da SAP 1 quanto a SAP 2, quanto a SAP 2. Peço que vejam, Além disso, a gente discutiu alguns assuntos, alguns pontos aí, que creio que é de grande importância, tanto na UC quanto na finalização do curso. Então, SAP 1 e SAP 2, já foram conversadas e foi no primeiro momento justamente para a gente tirar dúvidas e, querendo ou não, a gente já está caminhando para o final, Então, se todo mundo fizer de forma antecipada, garante, que faça o término do curso sem correria. Dá aquele gás final, a última UC, vamos entregar ela certinho, sem contar que tem uma facilidade, não estou dizendo que está simples, mas com o conhecimento que vocês adquiriram na UC passada, tem um bom ponto aí para facilitar o caminho. Não quer dizer também, vou deixar para fazer. As entregas são sempre domingo, às 23h59, não quer dizer que é para começar a fazer domingo, 8 horas da noite, que não vai dar tempo. Então, assim, tem que fazer. Tem horas de trabalho, para fazer, horas de tela que você vai ter que ir lá verificar, fazer pesquisa, confrontar dados, ler especificação técnica, manual técnico, Ter que verificar memorial descritivo, ver se as informações estão pertinentes. E se quem viu o feedback lá, viu que eu dei uma lida no documento, Então tem informações que eu falo, pô, o professor tá rigoroso, sei o quê. Aquilo é para demonstrar para vocês que eu leio de verdade, eu leio. Ali tinha muita página, Querendo ou não, até demorei um pouco mais, mas para fazer a leitura de todos os memoriais descritivos e apontar todos os pontos lá que poderiam ter ficado como revisão, Então eu revisei como se eu estivesse recebendo mesmo na praça aí o memorial descritivo de um projeto, E isso vai acontecer aí para quem for projetista, Quem for questão de obra. Muitas vezes a gente já pega pronto o projeto, outras a gente tem a oportunidade de oferecer ao cliente para fazer. Então, os conceitos de desenho, que vocês viram lá atrás, não sei se aprenderam no CAD, associado, ao memorial descritivo, você muito provavelmente, e as técnicas, ou com software, ou se você for usar planilha ou quiser calcular a mão para conferir, você já tem isso, A gente espera que tenha, a competência e habilidade para executar, certo? Então vamos aqui para alguns dos conceitos mais importantes aí, um resumo, justamente para a gente pautar. E quem tiver dúvida, tiver bagagem nessa área, aproveita aqui para a gente ir trocando figurinha, tá bom? Então vamos lá. Então no projeto de refrigeração, assim como climatização, vai ter as principais informações, Então aqui vai dividir em duas principais categorias, que é para armazenamento de produtos, refrigerados. A gente chama a câmara só para refrigerar, Que é temperaturas de 0 até 10 graus Celsius para temperaturas positivas. E temos as câmaras para congelamento, E conservação de produtos congelados. Então a temperatura vai de 0 a 40 graus negativos, 40 graus Celsius negativos, que são temperaturas negativas. Até tá estranho que eu vou verificar da congelação, Eu acho que nem sei se essa palavra existe. Vou até dar uma verificada nesse material. Então, um projeto de refrigeração é um conjunto de documentos que permite o fornecimento, instalação, testes e operação dos equipamentos, tubulações e demais elementos necessários para a perfeita operação do sistema mais adequado do ponto de vista técnico-financeiro para cada situação e cada cliente. Então imagine o seguinte, muitas vezes a gente faz o projeto e a gente executa. Esse é o melhor dos mundos, mas quem for trabalhar como projetista, na empresa, muitas vezes vai fazer o projeto e outra pessoa vai executar. Infelizmente, acontece muito uma coisa que eu acho chata pra caramba, que é muitas vezes a pessoa comete um erro e quer encontrar outro, para ganhar a culpa. Então, se você executa projeto e outra pessoa executa obra, por isso aquele memorial descritivo tem que ser tão completo, citando norma, tudo mais, porque você corre o risco do seguinte, você projetou lá, não vou citar aqui a norma de tubulação não, todo mundo sabe que tem que usar tubulação XXX
X, né? Exemplo lá, tubulação de cobre, espessura tal, tal, conforme padrão. Não citou no memorial descritivo. O cara de malandragem, né? Você acha uma pessoa de má índole executando, vai lá e coloca uma tubulação de cobre. E depois de 6 meses dá problema. Ele tem a oportunidade de colocar a culpa no projeto, não está citando qual é a tubulação e tudo mais, fala que a tubulação foi mal dimensionada. Então, assim, cabe muito pano para manga, né? Por isso que ele cita o conjunto de documentos para o fornecimento, instalação e testes, né? E vai citando aí os elementos do nosso sistema. Então, a adoção de uma alternativa técnica dentre as possíveis que o mercado dispõe deve ser em função de um estudo de viabilidade a ser elaborado na fase inicial desse projeto. Então, a gente vai lá e vai pegar as informações, né? Outro ponto importante que é o seguinte, sempre prever, né, expansões. Então, querendo ou não, as indústrias vão crescendo, crescendo, e muitas vezes o cara está preocupado mais com o custo e não enxerga o futuro. E aí, se ele tiver que trocar, todo o sistema fica muito mais caro, né? Então, quando a gente entra na fase inicial do projeto, um ponto legal é pensar em expansões, né? Perguntar para o cliente até onde que ele imagina estar, quais são as metas dele para o ano, para você projetar algo também que eu atenda, não só naquele momento, mas anos depois, né? Então, o mercado de refrigeração industrial incorpora inúmeros requisitos diferenciados para cada segmento que precisam ser analisados. Empresas como de laticínios, frigoríficos, indústrias de bebidas são da mesma linha de empresas alimentícias, porém tendem a necessitar de projeto de refrigeração industrial totalmente diferenciado em alguns aspectos de demanda de frio, justamente a temperatura, né? Qual a temperatura? Outro é o mecanismo que vai fazer esse resfriamento. Ah, ele é armazenado dentro de embalagem? Não, está dentro de um recipiente X, recipiente Y. Então você tem resfriador de líquido, um exemplo, né? Diferente de uma câmara fria, e ali entra, né? Tanto um como o outro, né? Vai entrar na refrigeração aí industrial. Vai ter alguns elementos que ficam ali na linha entre comercial e industrial, mas de toda e qualquer forma o sistema é muito parecido, né? E o conceito da termodinâmica, da McFlu, né? Que compõe, né, os conceitos básicos aí da refrigeração, também são muito parecidos, né? Praticamente idênticos. Então a gente tem que analisar isso, né? Quais são as utilizações, como são as empresas e assim vai. Então, um projeto de refrigeração industrial analisa critérios como os cálculos de carga térmicas e a dimensão de equipamentos e linhas das instalações, selecionando do refrigerante energeticamente mais adequado a ser utilizado no processo de refrigeração, verifica a possibilidade de agregar plantas frigoríficas e equipamentos já existentes na fábrica, avalia plantas existentes, né, e estudos para ampliação da capacidade e melhoria do rendimento com melhor distribuição energética, projeta equipamentos ou sistemas para baixa temperatura, entre outros. Um exemplo muito comum, tem casos, não sei se vocês já viram, de câmara fria que não está funcionando legal. Na frente está refrigerando bem, tá bom, só que lá no fundo, né, o ponto mais distante ali da evaporadora, não tá bom, tá a temperatura mais elevada, tem uma discrepância muito grande. Eu já vi operadores colocando caixas, empilhando caixas em altura acima do que a evaporadora soprava. Então aí criava uma barreira, né, para a evaporadora. E aí o que acontecia? O vento batia na caixa e não passava. Então era quase dual zone, né, a câmara fria do pessoal e não funcionava. Então ali não foi questão de trocar, de retrofitar, nada disso. Foi questão de instruir, né, os operadores que eles estavam armazenando, empilhando as caixas de modo inadequado. E por isso, né, eles acreditavam que a câmara fria não estava boa. Então entra muito mais, né, do que só ir lá projetar. Não. A gente tem que ter um olhar analítico e entender como funciona o sistema, né. Outra coisa, né, verificar se está a melhor disposição. Às vezes, né, o pessoal tem duas câmaras, né, uma para resfriamento, refrigeração e outra para congelamento. Então, às vezes tem gente que coloca muito distante uma da outra, e tem que sair do refrigerado ali, passar no ar, como fala? Passar no ar ambiente um bom tempo ali, ele perde
né, a temperatura, ele vai ganhando calor para depois entrar na de congelado. E aí, em vez da temperatura daquele alimento, vamos dizer a carne, né, da carne entrar lá, por exemplo, a 1 grau, nesse meio tempo que ele foi transportado, subiu para 7, né, ele ganhou o calor do meio. E aí você vai ter uma diferença delta T ali de 6 graus para retirar naquela massa, né, de carne lá. Então isso afeta o rendimento também, você vai ter um gasto maior de energia. Então são várias inúmeras, né, possibilidades, sempre verificar também questão de tubulação, deixar da melhor forma, tanto para o custo, né, para não gastar tanto, para o executor não ter tanta dificuldade, e lembrar também, pessoal, quando faz projeto, da manutenção, né? Então, querendo ou não, geralmente quem faz projeto aí, né, em muitos casos, não, aqui na refrigeração acontece menos, mas mais na climatização, é esquecer que vai ter um cara que vai dar manutenção depois. E aí o cara tem que fazer mágica, né, para dar manutenção. Então, sempre ter esse cuidado também, né? Vai ter que dar manutenção nisso aí. E como que vai ser feito isso? Tem espaço hábil, tá? De fácil acesso, né? Você vai realizar a montagem que depois o manutentor vai conseguir desmontar, vai conseguir trabalhar. Então são pontos importantes aí que a gente tem que levar em consideração na execução do nosso projeto. Então, por se tratar de um projeto com muitos detalhes que levará em consideração inúmeras informações técnicas, o projeto de refrigeração industrial se adequa à necessidade de cada segmento em que será empregado. Segundo, como por exemplo, as indústrias químicas e farmacêuticas precisarão de um projeto de refrigeração industrial que atendam às suas necessidades em chillers, processos criogênicos, resfriamento de reatores, automação de processos, melhoria da eficiência energética e climatização de áreas industriais, enquanto indústrias de outros segmentos possuem necessidades diferentes em refrigeração industrial. Então, o que a gente estava dizendo lá, né? Cada um vai ter um sistema melhor, né? Um melhor equipamento, um melhor ativo para cuidar, né, do produto acabado dele ou do processo e assim vai. Então, é bom a gente sempre entender o conceito, né? Para depois pegar as necessidades do cliente, ver temperatura, ver o que ele tem já instalado, o que ele tem ativo, né? Questão não só a gente fala muito de temperatura, mas se entra na farmacêutica, pressão, né? Pressão também é um dado importante. Então é justamente isso, né? Verificar, entender a necessidade do seu cliente para implementar, né, a melhor opção que a gente tem no mercado que caiba tanto no bolso quanto na estrutura dele, né? Senão você pode onerar muito o processo ou desanimar ele de fazer a troca, né? Então é sempre ali chama, geralmente a pessoa chama para reunião, fala qual que é, né? Você vai ter uma ideia, mas não é muito bom dar essa informação já no primeiro momento, né? Para você ter mais calma, estudar, verificar, buscar as opções viáveis no mercado, trocar ideia com os colegas, né? Muitas vezes tem um colega que tem uma especialidade em XY, ou tem um contato de um fabricante XY, pode fornecer um catálogo para você verificar, né? Esses que não tem na praça aí para todo mundo ver. Então, é ter esse sangue frio também de não, como fala, não se afobar, né? E dar uma informação, porque depois que você dá uma informação, seu cliente fica com ela na cabeça e acredita ser melhor. Ele não vai fazer igual você, estudar as melhores possibilidades, ele vai estudar o que você falou. E se você depois quiser sugerir outro sistema, ele vai ter dificuldade em aceitar, né? Vai ficar muitas vezes irredutível em aceitar. Então, é um cuidado que a gente tem aí durante o processo, justamente para facilitar, né, o diálogo e depois a aceitação do nosso, vou falar do nossa sugestão, do nosso projeto. Então, no projeto de refrigeração, primeiro é identificar as necessidades. A primeira e mais importante etapa no desenvolvimento de um projeto de refrigeração inteligente, né? É nesse momento que você deve esmiuçar todas as necessidades de sua empresa e ao reconhecer essas necessidades será possível definir os equipamentos, sistemas e instalações necessárias para solucioná-las. Um exemplo. Vou dar um exemplo meu, eu vou linkar com a climatização. Antigamente, para fazer um cálculo de carga térmica,
Mas o cara pede, qual que é a área daquele ambiente e qual que é o pé direito, né? Hoje em dia, você vai perguntar, além disso, tem janela e porta? É uma parede externa voltada que direção? Quantas pessoas utilizam, né? Se a porta abre e fecha por muito tempo, qual que é a área da janela? Então, assim, depois de um tempo você vai ficando mais safo, né? Você vai pegando ali para ficar cada vez mais preciso o seu cálculo. Então, por isso que é bom a gente conhecer o sistema, né? Conhecer as formas de dimensioná-los para colher as informações necessárias, né? Então, reconhecer essas necessidades, será possível definir os equipamentos, sistemas e instalações necessárias para solucioná-las. Segundo ponto importante aqui na questão dos projetos é justamente avaliar a estrutura e o uso do ambiente. Então, imagine que duas empresas têm por objetivo instalar sistemas de refrigeração para aumentar sua produção e reduzir seu custo, né? Então, em uma delas, a estrutura se assemelha a um grande galpão sem divisórias, como uma câmara fria de um centro de distribuição. Na outra, uma série de câmaras e processos que envolvem refrigeração, como um frigorífico. Embora as necessidades que levaram à busca por sistemas de refrigeração sejam iguais, exigirão execuções e automação diferentes para a obtenção do mesmo resultado. De igual forma, diferentes características presentes no ambiente e considerar o seu uso impactam diretamente no projeto voltado à refrigeração. Vou perguntar para vocês aí, qual vocês acham que seria mais fácil para fazer o projeto? O primeiro caso, que é um galpãozão grande, sem divisória, ou um segundo, que já tem várias salas e divisórias ali dentro do espaço? Vocês acham que seria mais fácil para fazer o projeto? Acho que com divisória seria mais fácil, não? Acha mais fácil, Jefferson? Ninguém mais? Ninguém mais tá querendo palpitar hoje, não. Olha o José Newton, sim? Eu acho que com o galpão mais livre fica mais viável, né? Você fica mais tranquilo para trabalhar. Opinião minha, né? Exatamente. Vai muito do. Aí que tá, né? Vai muito do projetista. Se fosse perguntar para mim, eu já ia mais com o José Newton, que é pegar o galpãozão livre, que ele te dá mais liberdade para escolher as máquinas. As salas menores você já tem o limiar do espaço, né? Então ali, quando você fizer a conta, já vai te dar certinho. E aí pode ser um ponto legal para o Jefferson, né? Já vai te dar o valor certo que você tem que colocar. E o galpãozão livre você pode distribuir, um exemplo, em duas máquinas grandes ou em seis menores. E aí você tem a liberdade de brincar com custo, com material, com mão de obra, se você vai fazer uma redundância no sistema ou não. Assim, você tem maior liberdade pelo espaço ser grande. E eu, né, se fosse eu, também escolheria o, o espaço grande. Mas aí também pode causar dúvida, né? Eu já falo, mas aí tem dúvida demais, que pode ser disso, daquilo, de outro. Fica muito longe. O outro com espaço divididinho já vai estar certo. Na hora que você fizer o cálculo, já vai te dar a máquina que você tem que colocar. Também é uma visão, né? Então, assim, vocês viram que tem duas visões diferentes, né? E não tem errado. Então, o projeto vai muito de quem projeta. Não tem uma forma, tem uma forma correta de fazer projeto? Cara, não tem. Então, se todo mundo usar o Danfoss aí, vai dar um valor igual? Muito provavelmente vai dar um valor bem próximo. É lógico que, não sei se vocês entraram aí por curiosidade, né, no curso Selector, mas você pode selecionar muitas outras coisas, né? Esses dias atrás eu peguei ele para selecionar uma válvula de expansão. Então já tinha, né, a geladeira lá, frigorífica dimensionada, o sistema dimensionado, e eu queria saber qual que era a válvula que eu ia usar. Então você pode entrar lá e simular também como que vai ser o comportamento de cada uma das válvulas. Então assim, se tiver curiosidade, lá, por exemplo, tinha a válvula TE0, não, na verdade era TE2, eu não lembro qual que era a outra, e as duas funcionavam. Então dentro dos valores que eu peguei e dentro do custo, eu escolhi a TE2. Fosse outra, eu falava, mas tal valor é importante para mim, eu escolho, por exemplo, a TE3, e assim vai, né? Então, não tem a forma assim, cravada de fazer, mas tem um caminho que tem que ser seguido. Então, mesmo esse caminho, né, sendo já dito aí, descrito, pode ser que as pessoas tenham visões diferentes na hora de selecionar.
Posicionamento de evaporador, um vai achar melhor um ponto, o outro vai achar outra. Que vai pensar melhor, no material. Mas aqui não vai dar distribuição boa no fluxo de ar. Então, tem isso, né? E é justamente para mostrar para vocês que tem diferenciações, mesmo que o sistema, né, ou as necessidades sejam temperatura igual, pressão igual, a carga, né, igual, a temperatura de entrada igual, a temperatura de saída igual, tem as diferenças no espaço, né, no ambiente, na estrutura e ambiente do nosso cliente. Então, eu vou ler de novo aqui o final. De igual forma, diferentes características presentes no ambiente e como se dará o uso, né, seu uso impactam diretamente no projeto voltado à refrigeração. Terceiro ponto, né, consulte especialistas. Então, para que os processos sejam realizados de forma eficiente, o melhor projeto voltado à refrigeração será executado em sua empresa. Contar com especialistas é fundamental, que somos nós, né? Então a gente vai desenvolvendo essa habilidade, essa competência. E é igual, não sei se todo mundo gosta de futebol ou algum outro esporte, mas os melhores são sempre os que treinam mais, né? Então a gente vai desenvolvendo, vai fazendo isso aqui, vai treinando e cada vez que passa vai fazer projetos melhores e assim vai. Então, além do conhecimento técnico específico, os profissionais especializados possuem ampla expertise e estarão prontos a apontar a melhor solução. Então, é isso que o mercado espera da gente, né? A melhor solução, mais viável. Se o seu cliente não tem problema com o custo, né? Você vai dar a melhor eficiência que tem para ele, com a melhor qualidade. Se ele tem a preocupação, você vai dar o melhor custo-benefício, né? Então, vai muito também da necessidade e do budget do seu cliente, né? O budget é o orçamento dele. Então, vale lembrar que sistemas de refrigeração pedem um investimento considerável e caso haja falhas no planejamento e execução, as chances de prejuízo são consideráveis, né? Então, se você perde o seu ativo que está sendo armazenado ali, muitas vezes é o valor da sua câmara, né? Um dia ali, você perde o valor do seu sistema inteiro. Muitas vezes o cara pensa em economizar, que a gente vê muito no mercado, né? O pessoal, o Jefferson que está mais à frente, cadê o Samuel? Vocês já atenderam o pessoal que chora no valor do sistema, mas vai ver o tanto de ativo que ele perde numa semana, já pagou 3, 4 sistemas desse aí? Já viram casos desse? A gente fez um orçamento uma vez, o cara tinha muito mais de 1 milhão de equipamento e queria pagar R$ 1.200 a contrato de manutenção mensal. Fica difícil, né? Você pega o valor do ativo perto da responsabilidade que você tem. Você vai ter responsabilidade de um milhão e você vai correr o risco de 1 milhão para ganhar 1.200. É complicado, né? Cara, Ô, não, 22 professor. câmara fria com quase 40 equipamentos. Exato. Então esse é um risco, né? É sempre um bom limiar para a gente tabular os preços aí, entender qual que é o risco que a gente corre e os ativos, né, que o nosso cliente tem. Ricardo, ia falar? Não é na área comercial, mas tipo, essa semana eu fui ver um trator para um pessoal ali agrícola. Sim. O trator custa 6 milhões. A hora dele parada lá sem funcionar por causa do ar-condicionado que não estava funcionando, a hora dele custa R$ 1.500. Se ele ficar parado, por hora, R$ 1.500 que o cara perde. Por hora. Então, se demorar muito para consertar, é igual um sistema parado de refrigeração comercial. O custo é muito alto, né? Então, quanto mais rápido, então a pressa é o caminho. Exatamente. Então, assim, por isso que muita gente não faz a conta. E até um ponto bom quando vocês forem vender um serviço, né, igual já falou de manutenção, vender uma obra, ou quem vende o equipamento em si, é justamente balizar esse preço, seja do serviço, do fornecimento de equipamento, balizar com o valor do ativo que ele vai armazenar, né? O cara armazena 3 toneladas de algum ativo lá, muito caro, e ele tem um volume de sair 1 tonelada por dia. Se a câmara dele para, meu amigo, ele perde 3 toneladas. E aí? Quanto vai custar isso para ele? Então, assim, falta muito das pessoas entenderem, né? Qual que é o ativo e o que é importante o negócio dela. É economizar nesse sistema ou é que o ativo dele tem um nível de confiabilidade alto que ele não vai perder, né? Que o sistema seja confiável
que ele não vai perder ou que ele tem uma manutenção muito rápida, né? O Jefferson lá oferece para ele, ó, eu chego aqui em 3 horas. Então, em 3 horas ele não perde a carga dele, né? E aí que tá. Então, assim, a pessoa sempre balizar com o preço do ativo dela, que quase sempre é muito mais alto, né? Então, uma dica aí para vocês quando forem vender serviço é sempre não deixar o cara ficar preso no seu valor, né? Comparar o seu valor com o valor do ativo que ele guarda, que ele armazena, que aí o olho dele vai mudar, né? Aí você fala, e se ficar parado tantas horas aqui, quanto que te custa? Então, muitas vezes, para ele não correr o risco daquilo acontecer, ele acaba aceitando sua proposta. Né? Pelo menos é um que eu imagino. Eu não tenho ampla experiência na área privada, né? Como a empresa trabalha quase 100% no público, né? Mas é uma forma aí que, pelo que os colegas comentam, né? Que eu vi no MBA lá, é um balizador que tem dado mais frutos quando você encontra alguém que está mais redutível aí com o preço, né? E para evitar problemas, elabora um projeto de refrigeração, solucione suas necessidades e reduza seus custos com energia, que também é outro balizador aí bastante importante, né, na indústria, que querendo ou não são sistemas que consomem, né, muita energia elétrica e se você consegue ter uma eficiência energética maior, um equipamento que consome menos energia, aponte isso também, né, quando você for vender, que aí sim, né, quando mexe com dinheiro, mexe no bolso, o cliente fica mais satisfeito. As etapas, né, segue conforme ao ser anterior, estudo preliminar, depois o anteprojeto, projeto básico e o projeto executivo, né, que aqui tem detalhamento final do projeto, com elaboração e conclusão de especificações técnicas, memoriais descritivos, orçamentos estimativos e cronograma físico-financeiro. Então, o executivo muitas vezes você não chega a fornecer um orçamento e nem um cronograma porque não é você que vai executar. Se for no público, né, você chega aqui com o detalhamento final, elaboração e conclusão de especificação técnica e memorial descritivo. Aí o orçamento, né, eles vão pegar depois para fazer licitação e o cronograma físico-financeiro de quem vai executar essa instalação. Então, o projeto é a única forma de avaliar e definir qual a melhor alternativa técnica disponível para atender ao cliente, considerando o desempenho, o custo e o prazo que o cliente dispõe. Um projeto de refrigeração deve ser contratado a partir das premissas estabelecidas pelo cliente e das condicionantes estabelecidas nas normas técnicas e legislação vigente. Nessa questão de norma, né? Dependendo do nível do cliente que você tem, geralmente o pessoal fiscaliza mais os gigantes, né? Então, quando o cliente é muito grande, a fiscalização é maior. E aí que tá, né? As normas têm que ser atendidas. Um caso ou outro que você não encontrar jeito, né? É bom você reunir, se tiver um corpo de engenharia, ou verificar a forma, né, no mercado de atender essas normas técnicas. Porque se não atende, né, corre risco de alguém pegar e querer multar. Então, é um ponto aí que sempre tem que atentar e até por isso, né, naquele memorial descritivo tem tanta norma lá citada para dizer, né, que você projetou conforme elas e até quem for fiscalizar fica mais tranquilo, né, de quando você cita que você as utilizou. Então, o cliente deve solicitar apoio de uma consultoria técnica na definição das condições e viveres a serem armazenados e os requisitos de cada um, conforme as normas. Outra coisa legal quando for fazer o projeto. Geralmente a gente senta com o dono, com um responsável do setor, coordenador, gerente, supervisor. Uma coisa legal, se possível, é conversar com o operador. Porque muitas vezes tem um detalhe bem simples, né, que o sistema atual que eles vão substituir não está atendendo e você no seu projeto pode atender a necessidade daquele operador. Então é um ponto legal. Não dá para ouvir muitos caras que senão vai pedir tudo. Mais uma coisa ou outra que você verifica ali, para 20, 30 minutinhos, dá uma olhada, ele pode te dar um caminho, né?
ou um ponto ali chave que vai fazer você fechar às vezes o contrato. Então ali com o operador você tem muitas, né, informações sobre o equipamento em si, né? Então é um bom local para colher, né, essas informações. Então são vários os parâmetros necessários à quantificação do valor de um projeto a saber. Então é a área, né, definição da quantidade de câmaras de baixa, média e alta temperatura, ambientes de preparos e demais ambientes de apoio ao processo da manipulação, se for alimentos, né, dos alimentos, atividades da unidade que receberá refrigeração, se comercial ou industrial. Na definição temos processos distintos, tais como supermercados, frigoríficos, abatedouros, galpões de armazenagem frigorificada, indústria de alimentos, né, indústria química, indústria farmacêutica e assim vai. Se a instalação é em prédio novo ou já existente. E aí, o que vocês acham melhor? Vou deixar outra dúvida, outra pergunta aí. Fazer um sistema num prédio novo ou num prédio que já existe? Lembrando que o novo eu vou considerar que ele ainda está sendo construído, não construiu ainda. Quais vocês vão achar melhor de trabalhar? Quem tá comigo aí? Ficou todo mundo em silêncio, tá me ouvindo? Opa, Eu Professor, acho que prédio novo é mais fácil, né, professor? Você acha mais novo, o novo melhor, Ricardo? Você ia falar Você isso, já, Nilton? Oh, perdão, deixa o Ricardo desculpa aí, terminar. professor, não Perdão. entendi não. Fala de novo, por já, favor. você já deixa a pré-instalação pronto, não precisa quebrar nada, né? Já deixa tudo passado, né? Bom É mais ponto. simples. A pergunta, Jefferson, era se o que você prefere fazer? Uma instalação num prédio novo que vai estar sendo construído, vai ser construído, está nessa fase, ou um prédio já existente? Enquanto o Depende Jefferson muito está... do projeto, professor. Ah, Porque, vai. por exemplo, tem muita construtora, tem muita gente que tem muita construtora que leva um projeto mal feito para frente, que na hora que você vai fazer a instalação, acaba dificultando Deixa eu perguntar mais. Se pro... você pegar um prédio fechado, projetar para fazer a infraestrutura e depois instalar, aí beleza. Mas, por exemplo, uma empresa projeta, daí uma passa a infra, outra vai fazer o fechamento. Aí quem projetou com um tipo de equipamento. Quem vai instalar outro. Aí muitas vezes acaba atrapalhando muito mais que ajudando. Isso quando tem conflito, né, entre duas e mais empresas realizando a obra, acaba dando dor de cabeça. Mas pensando só que você vai, já está com... Vamos dizer que você fez o projeto e vai Por exemplo, executar. aí é bem melhor. Você prefere um novo ou um prédio já existente? Não, novo. Novo, E né? aí você Zenil? passa de acordo né, com a sua maneira de trabalhar, né? Aham, verdade. Você que projeta, você que faz tudo, é diferente. Genilton, você ia falar aquela hora? Infelizmente, no Ah, mercado, raramente se vê isso. então, professor, eu prefiro o prédio novo, né? Que você trabalha junto com o pessoal da obra ali. No caso de fazer uma pré-instalação, se precisar fazer alguma correção ou quebrar alguma coisa para passar uma tubulação, fica mais viável. acho que isso aí é unanimidade, né? Todo mundo prefere, eu também fazer uma escolha, eu prefiro trabalhar com prédio novo, justamente por esses pontos aí que vocês três falaram, né? Que dá uma maior facilidade, se tiver alguma coisa fora, né? Fora ali do planejamento, uma parede que não era para estar lá, algo que alguém não considerou, você ainda tem tempo, né, de verificar. Um prédio existente você tem que ir lá e quebrar, derrubar. Às vezes o transtorno, né, dessa demolição é muito grande, um custo para você, vamos dizer, quero te dar um exemplo, quero tirar um duto. Só que tirar um duto tem às vezes um gesso embaixo. Então, retirar o duto não é tão caro, mas recompor um acabamento de um gesso é caríssimo, né? Então, tudo que envolve acabamento aí é muito caro na área da civil.
Então, querendo ou não, a sua parte não é cara, mas ela interfere em outra que é. Então, um prédio novo acaba sendo sempre mais tranquilo de trabalhar também. E eu compartilho com vocês, né, da mesma opinião. Então, se for modernização de sistema existente, com reaproveitamento parcial do sistema, espécie de retrofit, né? Ou se for juntamente com o projeto, né? Projeto planejamento quantitativo de materiais com preços. Se o projeto tiver uma dificuldade específica, então assim vai, né? Então tudo isso interfere aí no valor, né, desse projeto em si. São pontos que a gente tem que verificar. E principalmente essa dificuldade específica. Que querendo ou não, pode ser ela que leva seu lucro embora, né? Você está lá fazendo a obra feliz, enquanto a dificuldade X ou Y, B, por exemplo, que tem que usar guindaste para transportar seu sistema, sua condensadora ou outro similar, e aí tem um custo, aí tem fazer o projeto de rigging, e a indústria para entrar outra empresa dá trabalho, e você tem um custo elevado, o cara fala, pô, vai ser difícil entrar, vou cobrar mais caro. Então são pontos que a gente tem que verificar sempre, né, na concepção desse projeto, quem é executor principalmente. Tem até aquela dificuldade pessoal, orça aí esse projeto à distância, né? E eu não gosto muito disso não, eu gosto de ir no local porque tem às vezes uma ou outra coisa que ninguém especificou. Você orça a distância, aí que tá o pulo do gato, né? Onde você acaba, em vez de ganhar dinheiro, você vai trocar a figurinha ali e perder tempo. Então é sempre bom visitar, né? Sempre que possível, para evitar correr riscos aí que não podem ser medidos. E aqui o Cool Selector 2, né, que a gente já trabalhou aí vários dias, que é para auxiliar nos projetos de refrigeração, né? Lógico que ele seleciona conforme os equipamentos da Danfoss, mas com os dados, né, sabendo os conceitos, você consegue pegar equipamentos similares de outra marca, se não for possível comprar Danfoss. Eu gosto muito, né, da Danfoss, que os equipamentos realmente são muito confiáveis, né? O nível de confiabilidade desse fabricante é bastante elevado. Isso pela experiência que eu tenho. Vai ter gente que não vai gostar, né? Não teve boa experiência com eles. Mas querendo ou não, eles te disponibilizam esse software, vão dar os equipamentos, né, conforme os códigos deles, e aí você, verificando o catálogo, né, a especificação técnica, por exemplo, de uma válvula, você consegue selecionar outra de outro fabricante. Aqui, né, os exemplos que a gente estava vendo lá para, como fala, até para fazer a SAP 2 aí, ó, 5 marcas que a gente consegue encontrar os equipamentos para resolver a SAP. Certo, senhores? Com alguma dúvida por hora? Não, eu só queria ver, Everton, até o Gilei chegou agora, ele não entrou na aula, ele mandou mensagem aqui para mim. Sim. O senhor falou que ia colocar na plataforma lá tipo um escopo lá para nós dar uma olhada no projeto. Ou não coloquei, me perdoa, vou colocar agora. Eu tinha até esquecido, ele lembrou agora. Eu falei, é mesmo, Gilei, vou lembrar ele lá. Deixa eu jogar aqui, eu já estou dentro da plataforma. Biblioteca. Deixa eu jogar aqui um. Mas de qualquer forma, alguém tiver alguma outra dúvida, pode ficar à vontade. Ninguém tem dúvida não? Da SAP. Por enquanto tá tranquilo, né, professor? Igual você falou, com aquela primeira, facilitou bem para fazer essa segunda. Eu tô achando que eu deixei fácil demais, hein? Tem que dar Não, uma ele pode. apertada. Não, tem que deixar assim, mas não termina. Ah, é verdade, né? Agora você tocou no ponto certo, né? Que é a finalização, tá certo. O Agora cara você já tem um tá ponto. cansado, tá doido para terminar. Ó, joguei na. Quem tiver com a plataforma aberta aí, joguei na aba Biblioteca, acima da web aula da semana passada. Já tá para o pessoal da 73486 e vou aproveitar e vou jogar para o pessoal da final 780978 para evitar esquecer, né, desse ponto aqui, porque vai ser importante aí para vocês
né, verificarem. Certo? Ninguém mais tem nenhuma dúvida por hora? Todo mundo em silêncio, então vou acreditar que não tiveram dúvidas por enquanto. Certo? Então, pessoal, vou agradecer a presença de todo mundo. Sigam estudando aí, últimas UC, módulo final, dê um gás. Vamos fechar com chave de ouro isso aí, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Amém, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite. Entre as variáveis relacionadas ao científico, podemos citar